Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma história que vai tocar o coração de vocês. Hoje, vamos viajar no tempo, para as terras antigas da Judéia e conhecer uma jovem muito especial. O nome dela era Tirza, e ela tinha um dom extraordinário, algo que ninguém mais parecia notar. Ela conseguia ouvir as pedras. Imaginem só, caminhar por uma estrada poeirenta e, em vez de silêncio, ouvir os suspiros cansados das pedras sob seus pés, testemunhas de incontáveis viajantes que por ali passaram. Tirza ouvia. Ela sentia a exaustão acumulada em cada pedregulho, a história de cada passo dado sobre eles. E não era só isso. Quando ela ia ao grande templo, um lugar de oração e solenidade, as pedras maciças que formavam suas paredes não eram mudas para ela. Tirza ouvia cânticos ancestrais ecoando delas, melodias de fé e devoção que pareciam impregnadas na própria estrutura do lugar sagrado. Era como se as orações de gerações inteiras tivessem sido absorvidas e agora sussurrassem de volta para quem soubesse ouvir. Mas talvez o mais intrigante fosse o que ela ouvia perto das tumbas. Em lugares que para a maioria das pessoas representavam tristeza e fim, Tirza percebia algo diferente. Das pedras que selavam os túmulos, ela ouvia segredos de esperança. Eram sussurros sobre a vida que continua, sobre memórias que não morrem e sobre uma promessa de reencontro. As pedras guardavam não apenas os corpos, mas também a essência da esperança que sobrevive à perda. A vida de Tirza seguia assim, em sintonia com esse mundo secreto que só ela conhecia. As pessoas da cidade a viam como uma menina quieta, talvez um pouco sonhadora, mas ninguém imaginava a profundidade da sua conexão com o mundo ao redor. Para ela, cada pedra tinha uma voz, uma história, uma emoção. As pedras da sua casa sussurravam sobre segurança e amor familiar. As pedras do poço da cidade contavam histórias de encontros e conversas, de sede saciada e de vida comunitária. Até que um dia, a paz da cidade foi brutalmente quebrada. A notícia correu como fogo em palha seca. Um exército inimigo, poderoso e impiedoso, havia cercado a cidade. As sentinelas nos muros confirmaram o pior. Eram milhares de soldados, com suas armaduras reluzentes e armas prontas para o ataque. O pânico tomou conta de todos. As ruas, antes cheias de vida, se esvaziaram. As portas e janelas foram trancadas, e as famílias se amontoaram dentro de suas casas, rezando por um milagre. O medo era uma névoa densa que pairava sobre cada lar. O silêncio da cidade era assustador, quebrado apenas pelo som distante do exército se preparando para o assalto final. O povo se sentia abandonado, impotente. A liderança da cidade não sabia o que fazer. Render-se? Lutar uma batalha perdida? A desesperança era o verdadeiro inimigo dentro dos muros. Foi nesse momento de terror absoluto que as pedras começaram a gritar. Não eram mais sussurros ou cânticos suaves. Desta vez, era um clamor urgente, poderoso, que reverberava na alma de Tirza. Eram as pedras dos grandes muros da cidade, as mesmas que deveriam protegê-los. Elas, que por séculos permaneceram em silêncio, agora gritavam com uma única e retumbante mensagem. Tirza, encolhida em sua casa como todos os outros, ouviu claramente o que elas diziam. Era um som que parecia abalar os próprios alicerces da terra. As pedras gritavam: "Chamem por Deus! Por que estão em silêncio? Chamem por aquele que os pode salvar!" A urgência na voz das pedras era tão forte que Tirza não pôde ignorar. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Vencendo o próprio medo, ela saiu de casa e correu pelas ruas desertas. Ela batia nas portas, gritava para as janelas fechadas, tentando fazer com que sua voz fosse ouvida acima do medo que aprisionava a todos. "Ouçam!" ela gritava. "As pedras estão falando! Elas estão nos mandando orar! Devemos clamar a Deus!" No início, as pessoas a ignoraram. "É apenas a menina Tirza", alguns diziam. O medo a fez delirar. Mas a insistência dela, a certeza em sua voz, começou a quebrar a barreira da apatia. Um vizinho abriu a porta, depois outro. Logo, um pequeno grupo se formou ao redor dela na rua. "O que você está dizendo, menina?"
perguntou um dos anciãos da cidade. As pedras dos muros estão gritando, ela repetiu com lágrimas nos olhos. Elas dizem que esquecemos de quem realmente nos protege. Elas dizem para chamarmos por Deus com todo o nosso coração. Algo na sinceridade de Tirza tocou o coração daquelas pessoas desesperadas. O que mais eles poderiam fazer? A esperança era a única arma que lhes restava. E assim, um movimento começou. O ancião ajoelhou-se ali mesmo, no meio da rua, e começou a orar em voz alta. Outros seguiram seu exemplo. A notícia se espalhou de casa em casa, de rua em rua. Logo, toda a cidade estava unida em oração. Não era uma oração silenciosa e contida. Era um clamor, um grito de socorro que subia aos céus. Homens, mulheres e crianças, de dentro de suas casas, das praças, dos pátios, todos clamavam juntos. A cidade, antes silenciada pelo medo, agora ressoava com uma fé desesperada e poderosa. Eles se lembraram das histórias de seus antepassados, de livramentos impossíveis e da força que vinha da fé. Enquanto o povo orava, algo extraordinário começou a acontecer. O céu, que estava claro e estrelado, começou a escurecer rapidamente. Nuvens negras e pesadas se formaram sobre o acampamento do exército inimigo. O vento começou a soprar com uma fúria assustadora, levantando tendas e espalhando poeira. Então, a tempestade desabou. Não era uma chuva comum. Era um dilúvio, com relâmpagos que cortavam o céu e trovões que pareciam fazer a terra tremer. O exército, pego de surpresa e completamente despreparado para tal fúria da natureza, entrou em caos. Cavalos se assustaram, soldados corriam em pânico, e o acampamento foi completamente destruído pela força da tempestade. Em poucas horas, o que era uma força militar ameaçadora se tornou um grupo disperso e derrotado, fugindo para salvar as próprias vidas. Ao amanhecer, o sol nasceu em um céu limpo. Os vigias nos muros olharam para fora e não acreditaram no que viam. O exército inimigo havia desaparecido. Restavam apenas os destroços do seu acampamento. Um testemunho silencioso da tempestade avassaladora. A cidade explodiu em celebração. As pessoas saíram às ruas, abraçando-se, chorando de alívio e gratidão. Eles haviam sido salvos. O milagre pelo qual haviam clamado tinha acontecido. No meio da alegria, todos procuraram por Tirza, a menina que os havia despertado. Eles a ergueram nos ombros, celebrando-a como uma heroína. Mais tarde, quando a euforia se acalmou, Tirza sentiu um chamado para ir ao templo. Ela queria agradecer em silêncio. Ao entrar no grande salão, as pedras falaram com ela mais uma vez. Desta vez, não eram cânticos nem gritos, mas um sussurro suave e profundo, cheio de sabedoria. As pedras do templo disseram: "Até nós clamamos quando vocês esquecem de clamar." Naquele momento, Tirza entendeu tudo. A criação inteira, até mesmo as coisas inanimadas como as pedras, existe em harmonia com o Criador. E quando a humanidade, a coroa da criação, se esquece de seu papel, de sua conexão com o divino, todo o resto sente essa ausência. As pedras, testemunhas silenciosas da história, sentiram a falta da voz do povo e, em um momento de crise, clamaram em seu lugar. A história de Tirza nos lembra de algo muito importante. Às vezes, ficamos tão ocupados com nossas vidas, tão sobrecarregados com nossos medos e preocupações, que nos esquecemos de olhar para cima. Esquecemos da força que existe na fé e na oração. Esquecemos que não estamos sozinhos. Talvez não possamos ouvir as pedras falando como Tirza ouvia, mas podemos aprender a prestar atenção aos sinais ao nosso redor. A beleza de um pôr do sol, a força de uma tempestade, a resiliência de uma pequena flor que nasce no concreto. Tudo isso pode ser um lembrete. A lição é clara. Não espere que as pedras precisem clamar por você. Em momentos de alegria, agradeça. Em momentos de dificuldade, peça ajuda. Mantenha sua conexão viva, porque a força mais poderosa do universo está sempre pronta para ouvir a sua voz. Obrigado por ficarem comigo até o final desta jornada incrível. Se essa história tocou você, de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem
E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que inspiram. Até a próxima!